Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade a mais uma leitura deste comentário, tá bom? Da carta de Paulo aos Romanos, do comentarista James Dunn, como os irmãos estão vendo, tá bom? Vamos lá para a leitura. Nós vamos ler o quarto ponto da introdução. Ela vai tratar sobre a coerência formal e teológica da carta, tá bom? Nós vamos começar a nossa leitura. A ênfase crescente nas últimas 2 décadas na importância do estudo da situação histórica para a compreensão de Romanos tem sido acompanhada de um interesse crescente em sua estrutura literária e em seus aspectos retóricos. Nós vamos agora para o primeiro subtópico, tá bom? Diz assim: a forma literária de Romanos. A questão-chave aqui é a relação da estrutura epistolar da carta. Capítulo 1, dos versículos 1 a 15, capítulo 15, dos versículos 14 até o capítulo 16, versículo 23, com o corpo principal da carta, que seria do capítulo 1 a partir do versículo 16 até o capítulo 15, versículo 13. Por um lado, de modo geral, se reconhece que a introdução e conclusão são essencialmente variações do padrão familiar da redação de cartas no mundo antigo. Isso fornece muito a impressão de que não importa de que outra forma categorizemos Romanos, ela foi pretendida, pelo menos em parte, como carta pessoal para um grupo específico de pessoas em Roma, em meados do 1º século depois de Cristo. Por outro lado, o corpo da carta é muito diferente em termos de conteúdo e caráter. Parece ter pouco ou nada em comum com uma carta pessoal, que seria descrito de modo mais exato como um tratado ou um diálogo literário ou um artigo em forma de carta. A tensão entre essas duas formas literárias diferentes em Romano nunca foi resolvido de modo completamente satisfatório. Certamente, qualquer tentativa de determinar o caráter da carta apenas em termos de paralelos literários com introdução e conclusão é evidentemente falha. Assim como evidentemente é essencial que o caráter do documento seja entendido na relação com o corpo da carta, com sua introdução e conclusão. O fato-chave aqui é que o caráter distinto da carta é muito mais importante que a significância da sua conformidade com costumes literários ou retóricos da época. Os paralelos mostram principalmente como outras pessoas escreviam no período, e eles não servem como prescrição para a prática de Paulo, nem de critério claro qual avaliá-lo, e o fato de que nenhuma sugestão específica conseguiu aceitação ampla e instintivo do que convencional e conformista. Por isso, rotular Romanos de epidética, na verdade, não leva a compreensão da carta muito mais longe, pois a força principal da carta está em sua arte e conteúdo paulinos distintos. No máximo,
podemos falar confortavelmente de aspectos formais que fazem parte das expressões da época, que todo aluno bem educado aprendia como parte do seu equipamento básico para relacionar-se socialmente, e pelas quais Paulo naturalmente se expressa de maneira inconsciente. Isso provavelmente vale mesmo para a sugestão menos notável de que Romanos foi escrita segundo o modelo de uma carta diplomática, que lança luz ocasional sobre aspectos específicos da introdução e da conclusão. De modo semelhante, podemos presumir que as formas e expressões familiares da carta tornaram-se mais fáceis de ouvir e assimilar por parte dos destinatários, mas a razão pela qual eles conservaram a carta e reconheceram sua autoridade foi o uso distinto que Paulo fez delas, incluindo a miríade de variações e embelezamentos idiosincráticos. E, acima de tudo, é claro, o fato de que eles ouviram a palavra de Deus falando com eles tanto pelo conteúdo mais familiar quanto pelo menos familiar das palavras e sentenças de Paulo. Em termos da coerência do documento entre estrutura e corpo, porém, o traço mais importante é a maneira em que o corpo da carta, e aí ele dá uma referência que é Romanos capítulo 1, dos versículos 16 ao capítulo 15 e 13, foi inserido muito bem entre duas declarações dos planos futuros de Paulo, que são espantosamente paralelos. A segunda declaração, porém, é notavelmente mais completa e explícita, particularmente a respeito do propósito de Paulo em vir para Roma. A dedução mais óbvia que podemos tirar disso é que Paulo entendeu ser necessário elaborar extensamente seu entendimento do Evangelho antes de fazer seus pedidos específicos aos cristãos em Roma, pressupondo que eles precisavam ter esse entendimento do Evangelho antes de fazer seus pedidos específicos aos cristãos em Roma, pressupondo que eles precisam ter esse entendimento mais completo antes que ele pudesse esperar que eles lhe dessem a ajuda que procurava. Essa dedução parece ser reforçada pelo cuidado com que Paulo enredou introdução e epílogo no corpo da carta. Capítulo 1, versículos 16 e 17, serve ao mesmo tempo de clímax ao que veio antes e como declaração temática do que se segue. Com a cristologia abrangente já inserida com cuidado na introdução, é uma maneira educada de dizer que todo tratado procedente foi uma expressão da graça de Paulo como apóstolo, isto é, um exemplo do carisma de fortalecer a fé e do evangelho que lhe fora dado para pregar, capítulo 1, versículos 11 e 15, com que esperavam recompensar o apoio deles em seu trabalho missionário futuro. Conferir capítulo 1, versículo 12, com capítulo 15, versículo 24, de 27 a 29. O outro problema maior relacionado com a estrutura literária é se o capítulo 16 fazia parte da carta a Roma, embora a sugestão de que originalmente ele foi escrito para Éfeso continua conseguindo apoio. Surpreendente.
Os motivos por considerá-lo parte da carta original e esboçada brevemente na introdução a 16, de 1 a 23. A história textual é complexa, mas não exige uma análise detalhada para argumentar pela probabilidade maior de que a carta de Paulo a Roma foi copiada de forma abreviada, omitindo as referências pessoais mais explícitas, talvez incluindo a menção específica de Roma em capítulo 1, versículo 7 e 15, como em alguns textos, do que o próprio Paulo escrevendo mais de uma versão com o capítulo 16 anexado à versão para Éfeso. Alguém que colecionava e distribuía as cartas de Paulo não veria dificuldade em circular a carta com sua introdução e conclusão basicamente intactas. Enquanto seria menos provável que o próprio Paulo deixasse a introdução e o epílogo sem mudança quando combinavam tão pouco com igrejas que ele mesmo tinha fundado. O fato de que a carta não foi submetida a cortes maiores, com exceção da eliminação do capítulo 15 e 16 pelos marcionistas, é uma indicação de que a coerência da estrutura e do corpo foi reconhecida pela maioria dos copistas. Para outras questões, ele pede para nós conferirmos mais algumas bibliografias, tá bom, meus queridos? Conseguimos ler esse primeiro subtópico do ponto 4 da introdução deste comentário. Ainda não entramos no comentário propriamente dito. Nós estamos apenas lendo a introdução, o contexto em que a situação foi escrita, os destinatários, o autor. Então nós estamos apenas fazendo este apanhado. Tá bom, meus queridos? A paz do Senhor, que Deus continue os abençoando.